Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Eu vou estar resolvendo mais uma questão da prova do Colégio Naval que caiu no concurso para ingresso na Marinha Nacional. Venha comigo! Habilidades necessárias para a resolução do problema: multiplicar, somar e subtrair radicais, somar frações, racionalizar denominadores, resolver equação do primeiro grau, operar com aproximação de número irracional. Vamos agora à resolução da questão de número 5 que caiu na prova de matemática do Colégio Naval no concurso público para ingresso na Marinha Nacional. A questão diz o seguinte: se raiz quadrada de 2 é igual a 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais x, é correto afirmar que o valor de x está no intervalo. Em qual desses intervalos está o valor de x? Ora, eu até recomendo a você que pause o vídeo aí e tente resolver a questão, ok? Conseguindo, ótimo. Não conseguindo, também você pode voltar e conferir a resolução. Voltando aí. Então, observe que esse problema tem uma fração um tanto quanto extravagante. Ela tem alguns denominadores aqui que não são muito comuns, mas nós vamos por etapa. A princípio, eu vou repetir aqui a expressão para a gente ir resolvendo parte a parte. Observe que essa parte aqui, 1 sobre 2 mais x, é uma fração que tem que ser somada com esse número 2. Por essa razão, eu preciso encontrar o menor múltiplo comum dessas duas frações. Então, vou até destacar aqui de verde, e essa parte, esse denominador aqui do 2 é 1, porque toda vez que não aparece o denominador em uma fração, como você já sabe, esse denominador é 1. E qual seria o menor múltiplo comum entre esses denominadores aqui, entre 1 e 2 mais x? Ora, quando nós temos essa situação, o menor múltiplo comum é 2 mais x, porque eu posso dividir 2 mais x por 1 e eu posso dividir 2 mais x por ele mesmo. Então, o meu denominador comum nessa fração de verde é 2 mais x, que eu volto fazendo o seguinte: toda hora de somar frações que a gente encontra o menor múltiplo comum, como você já sabe, a gente divide pelo denominador, multiplica o resultado pelo numerador. Divide pelo denominador, multiplica o resultado pelo numerador. Então, 2 mais x dividido por 1 continua 2 mais x, porque todo número dividido por 1 continua igual era originalmente. Então, 2 mais x dividido por 1, 2 mais x multiplicado por 2, eu vou até deixar o 2 ali, né? Só repetir o 2 aqui e colocar a multiplicação 2 mais x, porque dividir pelo denominador deu 2 mais x, vou multiplicar pelo numerador, que é 2. A segunda parte, 2 mais x por 2 mais x, é 1, porque todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, vai continuar mais 1, porque se eu pego 2 mais x e divido por 2 mais x, dá 1. Multiplico por 1, continua 1. Agora, efetuando a multiplicação, 2 vezes 2, 4, 2 vezes x, 2x, e o 1 continua aí, olha. 2 vezes 2, 4. 2 vezes x, 2x, e continua lá o 1. Então, agora posso fazer o quê? Eu posso juntar aqui esses elementos, esse 4 mais esse 1, para dar 5. Então, ficou 2x, né? Mais 4 mais 1, que dá 5. Então, 2x mais 5 sobre 2 mais x. Coloquei aqui de uma cor diferente para dizer o seguinte: nesse caso, isso é uma fração, isso é uma divisão. Esse número 1 está dividido por essa fração. Então, eu posso expressar uma divisão na vertical dessa maneira, ou eu posso expressar também na horizontal dessa maneira. Dizer que esse 1 está dividido por essa fração é a mesma coisa de dizer que esse 1 está dividido por essa fração colocado de forma horizontal. Por que isso? Para eu já resolver essa situação aqui e diminuir o tamanho dessa equação. Multiplicando em cruz, produto dos meios e dos extremos, a gente chama assim, 1 vezes 2, 2,
1 vezes x, x. De baixo para cima, do denominador desse para o numerador desse, 1 vezes 2x, 2x. E 1 vezes 5, 5. Recapitulando, 1 vezes 2, 2, está aqui no numerador. 1 vezes x, x está aqui no numerador. Começando do denominador. 1 vezes 2x está aqui no denominador. E 1 vezes 5 está aqui no denominador. Então, essa é a fração que vai substituir essa. Então, nós vamos ter agora raiz quadrada de 2, que é igual a esse 1 aqui, mais 2 mais x sobre 2x mais 5, que essa fração transformou em 2 mais x sobre 2x mais 5. Observe que aqui eu até coloquei da mesma cor, para ficar mais fácil o entendimento. E, novamente, nós deparamos com duas frações, embora o 1 seja um número inteiro, mas ela é uma fração, 1 sobre 1. Então, nós vamos pegar aqui raiz quadrada de 2 igual, e vamos encontrar o menor múltiplo comum dessas duas frações, dos denominadores dessas duas frações. Nós vamos encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores dessas duas frações, ó, dessa em azul, que é 1 sobre 1, e dessa aqui. Agora, quem é o menor múltiplo comum? 2x mais 5, porque eu consigo dividir ele por 1, que está aqui de baixo, e consigo dividir ele por ele mesmo. Então, 2x mais 5 é o meu menor múltiplo comum. 2x mais 5 dividido por 1, 2x mais 5. Então, ele vai passar para cima, para o numerador, 2x mais 5. Divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. 2x mais 5 dividido por 2x mais 5, 1. 1 vezes 2 continua 2, 1 vezes x continua x. Eu posso agora dizer que 2x com x vai dar 3x. E 5 com 2 vai dar 7, sobre 2x mais 5, conforme já estava. Agora, eu tenho aqui raiz quadrada de 2 igual a 3x mais 7 sobre 2x mais 5. Eu posso novamente fazer o produto dos meios e dos extremos, multiplicar em cruz para tentar isolar este x. Multiplicando raiz quadrada de 2 por 2x, vai dar quanto? Vai dar 2 raiz quadrada de 2x, né? Olha aqui, raiz quadrada de 2 vezes 2, 2 raiz quadrada de 2. Como o x está aqui na multiplicação, também aparece aqui no produto. E raiz quadrada de 2 vezes 5, 5 raiz quadrada de 2. Agora, partindo do denominador. Porque isso eu preciso multiplicar pelo primeiro, que está aqui o resultado, pelo segundo, que está aqui o resultado, e também o denominador da mesma forma. Multiplicando aqui 1 vezes 3x, resultado 3x. Multiplicando aqui 1 vezes 7, resultado 7. Agora, eu vou passar os números aqui, todos para o mesmo lado. Os termos que tenham x, todos para o mesmo lado. Então, 5 raiz quadrada de 2, que já estava antes da igualdade, menos 7, que trocou de lado aqui, veio negativo, igual 3x, que já está depois da igualdade, menos 2 raiz de 2x, que trocou de lado da equação, portanto, troca de sinal. Também você já poderia ter trazido 3x menos 2 raiz quadrada de 2x para o primeiro membro e esses números para o segundo. Isso é opção sua. Agora, a gente vai até trocá-los de lado aqui, trazer os x para o primeiro membro da equação e passar os números para o segundo membro. Isso para já ir devagarinho, isolando o x. Vou até abrir um espaço aqui para a gente isolar esse x. Observe que eu tenho 3, que é um número natural vezes x, e tenho menos 2 raiz quadrada de 2 multiplicado pelo x, que é um número irracional. E eu não posso misturar um número natural com um número irracional ainda negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o x em evidência. Essa matéria lá do 8º ano do ensino fundamental diz que quando a gente tem um fator comum, que aparece nos dois termos aqui, a gente pode colocá-lo em evidência. O que é colocar em evidência? Colocar num lugar que eu possa dividir os demais termos que tenham x por esse. Então, 3x dividido por x sobra somente o 3, porque x por x desaparece. Vira 1 que desaparece, né? 1 vezes 3, 3. 2 raiz quadrada de 2x dividido por x, some o x, continua 2 raiz quadrada de 2. Porque x por x é 1, porque todo número por ele mesmo é 1, que multiplicado por 2 raiz quadrada de 2 não muda nada.
é igual a 5 raiz quadrada de 2 menos 7. Por que eu fiz isso? Porque assim eu posso mandar esse termo para o segundo membro e o x ficar isolado. Olha, 5 raiz quadrada de 2 menos 7, aqui nós tínhamos uma multiplicação. Então esse termo vai para o segundo membro em uma divisão, porque fração é divisão. Agora, tem também no 9º ano do ensino fundamental um conteúdo que se chama racionalização de denominadores, onde nos permite eliminar essa raiz do denominador. E o que eu faço para eliminar essa raiz do denominador? Eu multiplico por outro termo da mesma maneira, porém com esse sinal aqui ao contrário, né? Eu multiplico pelo oposto. Assim eu consigo eliminar essa raiz do denominador. Olha, observe que era 3 menos 2 raízes de 2, eu multiplico por 3 mais 2 raízes de 2, senão eu não consigo eliminar essa raiz do denominador, que é necessário. Em cima, no numerador também eu tenho que fazer a mesma coisa, uma vez que se eu colocar alguma coisa diferente aqui do que eu coloquei aqui, eu desestabilizo a fração. E eu posso usar os artifícios que eu quiser, mas eu tenho que ser justo com os termos. O que eu fizer no denominador, eu preciso fazer no numerador. Fica um pouco extenso, mas nós vamos devagar aí. Nós vamos chuveirando um a um. Observe, 5 raiz quadrada de 2 vezes 3, 15 raiz quadrada de 2. Olha, pego os números naturais e multiplico entre si, deu 15, 5 vezes 3, 15. Raiz quadrada de 2 não tem nenhum irracional aqui, então ela continua como estava. Pego o primeiro termo pelo segundo termo. Então, 5 raiz quadrada de 2 multiplicado por 2 raiz quadrada de 2, 5 vezes 2, 10. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, que é 2. Agora, eu vou pegar o segundo termo. Menos 7 vezes 3, menos 21. Menos 7 vezes 2 raízes de 2, menos 14 raízes de 2. Multiplica o número inteiro 7 pelo número natural 2. E o irracional continua lá. No denominador, até existe uma regra que diz que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas nós vamos fazer aí chuveirando um a um para provar isso. 3 vezes 3, 9, né? Tranquilo. 3 vezes 2 raiz quadrada de 2 vai dar 6 raiz quadrada de 2, positiva, porque mais vezes mais continua mais. Agora, já multiplicamos esse primeiro termo por esses dois, vamos ao segundo termo. Menos 2 raízes de 2 vezes 3, menos 6 raízes quadradas de 2. E menos 2 raízes quadradas de 2 vezes mais 2 raízes quadradas de 2 vai dar o quê? Vai dar menos 4, porque, olha, menos por mais é menos. 2 vezes 2 dá 4. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, que dá 2. Voltando aqui, fazendo um resumo disso aí, nós vamos ter somente raiz de 2, porque eu tinha 15 raízes de 2. Tirei 14 raízes de 2, né? Operei aqui os coeficientes 15 menos 14 e 1 que nem figura aqui. Os números 10 vezes 2, 20. Menos 21, ora, se eu tenho 20 reais e devo 21, na verdade eu continuo devendo 1. Quem tem 20 tira 21, fica devendo 1. No denominador, esse termo, mais 6 raiz quadrada de 2, mata, cancela, elimina esse termo menos 6 raiz quadrada de 2. Por isso que a gente diz que racionalizou o denominador, tirou os números irracionais e deixou somente os números racionais, por isso que racionalizou. Então vai ficar 9 menos 8, que é 1. Menos 4 vezes 2 menos 8. 9 menos 8, 1. Racionalizamos o denominador, tornamos esse denominador um número racional, porque todo número que pode ser posto em forma de fração é racional. E antes, onde havia um número irracional, que não tem raiz quadrada, agora existe um número racional. Racionalizamos o denominador. Esse 1 nem precisa figurar aqui. Agora, qual seria a alternativa correta? Voltando à raiz quadrada de 2, quanto que é a raiz quadrada de 2? Aproximadamente 1,41. Ele não é exato, né? Tem uma infinidade de números. Vamos aqui fazer o teste. 1,41
vezes 1,41. 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Elevou-se 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somando aqui nós teremos 1. 4 com 4, 8. 1 mais 6, 7 mais 1, 8. 5 e 4, 9. 1. Vírgula aqui, né, porque a gente tinha duas casas aqui, ó. 2 mais 2, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Para que eu estou fazendo isso? Para provar que a raiz quadrada de 2 é algo maior do que 1,41. Porque o 1,41, eu multipliquei ele por ele mesmo, eu elevei ele ao quadrado e deu quase 2, mas não chegou a dar 2. Então, a raiz é algo maior do que 1,41. Então, se eu tenho raiz quadrada de 2, 1,41, e tiro 1, sobrou o quê? Sobrou 0,41, ou seja, sobrou algo maior do que 0,41. Por quê? Porque a raiz quadrada de 2 é maior do que 1,41. Porque se fosse igual, teria dado 2, exatamente. E faltou um pouquinho. Então, ela é um pouquinho maior do que 1,41. Com isso, tirei 1 desse total, sobrou 0,41. Em qual desses intervalos está o valor do x? Ora, se esse x é um pouquinho maior do que 0,41, ele está nessa alternativa D, porque essa alternativa D, ela diz que o x ele é maior, né? Ele é maior do que 0,4. Então, ele está um pouquinho maior do que o 0,4, ele está nessa faixa aqui. E é menor do que 0,5. Então, esse número encaixa perfeitamente nesse intervalo. Então, a alternativa correta é a letra D, que diz que o x é maior que 0,4 e menor do que 0,5. Ou também pode ser dito 0,4 menor que x, menor que 0,5. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima.